Na noite da primeira perturbação, todos nos levantamos, acendemos uma vela e procuramos pela casa inteira, enquanto o barulho continuava e era ouvido quase que no mesmo lugar. Conquanto não muito alto, produzia um certo movimento nas camas e cadeiras, a ponto de notarmos quando deitadas. Era um movimento em trêmulo, mais que um abalo súbito. Podíamos perceber o abalo quando de pé no solo. Nessa noite continuou até que dormimos. Eu não dormi até quase meia-noite. Os rumores eram ouvidos por quase toda a casa. Meu marido ficou à espera, fora da porta, enquanto eu me achava do lado de dentro, e as batidas vieram da porta que estava entre nós. Ouvimos passos na copa e descendo a escada. Não podíamos repousar, então concluí que a casa deveria estar assombrada por um espírito infeliz e sem repouso. Muitas vezes tinha ouvido falar desses casos, mas nunca tinha testemunhado qualquer coisa no gênero que não levasse para o mesmo terreno. Na noite de sexta-feira, 31 de março de 1848, resolvemos ir para a cama um pouco mais cedo e não nos deixamos perturbar pelos barulhos. Íamos ter uma noite de repouso. Meu marido aqui estava em todas as ocasiões. Ouviu os ruídos e ajudou a pesquisa. Naquela noite fomos cedos para a cama. Apenas escurecera. Achava-me tão quebrado e sem repouso que quase me sentia doente. Meu marido não tinha ido para a cama quando ouvimos o primeiro ruído naquela noite. Eu apenas me havia deitado. A coisa começou como de costume. Eu o distinguia de qualquer outros ruídos jamais ouvidos. As meninas, que dormiam em outra cama no quarto, ouviram as batidas e procuraram fazer ruídos semelhantes, estalando os dedos. Minha filha menor, Kate, disse, batendo palmas: "Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço." Imediatamente seguiu-se o som, com o mesmo número de palmadas. Quando ela parou, o som logo parou. Então Margaret disse brincando: "Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4. E bateu palmas. Então os ruídos se produziram como antes. Ela teve medo de repetir o ensaio. Então Kate disse, na sua simplicidade infantil: "Oh, mamãe, eu já sei o que é. Amanhã é 1º de abril e alguém quer nos pregar uma mentira." Então pensei em fazer um teste de que ninguém seria capaz de responder. Pedi que fossem indicadas as idades de meus filhos, sucessivamente. Instantaneamente foi dada a exata idade de cada um, fazendo uma pausa de um para o outro, a fim de os separar até o 7º, depois o que se fez uma pausa maior, e 3 batidas mais fortes foram dadas, correspondendo à idade do menor que havia morrido. Então perguntei: "É um ser humano que me responde tão corretamente?" Não houve resposta. Perguntei: "É um espírito? Se for, de 2 batidas." 2 batidas foram ouvidas assim que fiz o pedido. Então eu disse: "Se foi um espírito assassinado, dê 2 batidas." Essas foram dadas instantaneamente, produzindo um tremor na casa. Perguntei: "Foi assassinado nessa casa?" A resposta foi como a precedente: "A pessoa que o assassinou ainda vive?" Resposta idêntica, por 2 batidas. Pelo mesmo processo, verifiquei que foi um homem que o assassinara nessa casa, e os seus espojos enterrados na adega, que a sua família era constituída de esposa e 5 filhos, 2 rapazes e 3 meninas, todos vivos ao tempo de sua morte, mas que depois a esposa morrera. Então perguntei: "Continuará a bater se chamar os vizinhos para que também escutem?" A resposta afirmativa foi alta. Meu marido foi chamar a Sra. Redfield, nossa vizinha mais próxima. É uma senhora muito delicada. As meninas estavam sentadas na cama, unidas uma à outra e tremendo de medo. Penso que estava tão calma como estou agora. Sra. Redfield veio imediatamente,
Seriam cerca de 7h30, pensando que faria rir as meninas. Mas quando as viu pálidas de terror e quase sem fala, admirou-se e pensou que havia algo mais sério do que esperava. Fiz algumas perguntas por ela e as respostas foram como antes. Deram-lhe a idade exata. Então ela chamou o marido e as mesmas perguntas foram feitas e respondidas. Então a Sra. Redfield chamou o Sr. Wesley e a esposa e várias outras pessoas. Depois, o Sr. Wesley chamou o casal Hyde e o casal Jerry. O Sr. Wesley fez muitas perguntas e obteve as respostas. Em seguida, indiquei vários vizinhos dos quais pude pensar, e perguntei se havia sido morto por algum deles, mas não tive resposta. Após isso, o Sr. Wesley fez perguntas e obteve as respostas. Perguntou: foi assassinado? Resposta afirmativa. Seu assassino pode ser levado ao tribunal? Nenhuma resposta. Pode ser punido pela lei? Nenhuma resposta. A seguir, disse: se seu assassino não pode ser punido pela lei, dê sinais. As batidas foram ouvidas claramente. Pelo mesmo processo, o Sr. Wesley verificou que ele tinha sido assassinado no quarto do leste, há 5 anos, e que o assassinato fora cometido à meia-noite de uma terça-feira, que fora morto com um golpe de faca de açougueiro na garganta, que o corpo tinha sido levado para a adega, que só na noite seguinte que havia sido enterrado, tinha passado pela despensa, descido a escada e enterrado a 10 pés abaixo do solo. Também foi constatado que o motivo fora o dinheiro. Qual a quantia? $100? Nenhuma resposta. 200? 300? Quando mencionou $500, as batidas confirmaram. Foram chamados muitos dos vizinhos que estavam pescando no ribeirão. Esses ouviram as mesmas perguntas e respostas. Alguns permaneceram em casa naquela noite. Eu e as meninas saímos. Meu marido ficou toda a noite com o Sr. Redfield. No sábado seguinte, a casa ficou superlotada. Durante o dia não se ouviram os sons, mas ao anoitecer recomeçaram. Diziam que mais de 300 pessoas achavam-se presentes. No domingo pela manhã, os ruídos foram ouvidos o dia inteiro por todos quantos se achavam em casa. Na noite de sábado, 1º de abril, começaram a cavar na adega. Cavaram até darem água, então pararam. Os sons não foram ouvidos nem na tarde nem na noite de domingo. Stephen Smith e sua esposa, minha filha Mary, bem como meu filho David Fox e sua esposa, dormiram no quarto aquela noite. Nada mais ouvi desde então até ontem. Antes do meio-dia ontem, várias perguntas foram respondidas da maneira usual. Hoje ouvi os sons várias vezes. Não acredito em casas assombradas nem em aparições sobrenaturais. Lamento que tenha havido tanta curiosidade nesse caso. Isso nos causou muitos aborrecimentos. Foi uma infelicidade morarmos aqui neste momento, mas estou ansiosa para que a verdade seja conhecida e uma verificação correta seja procedida. Ouvi as batidas novamente esta manhã, terça-feira, 4 de abril. As meninas também ouviram. O que você acabou de ouvir é o relato de Margaret Fox, retirado do livro História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. O caso das Irmãs Fox é um dos mais famosos casos relacionados ao nascimento de uma religião chamada Espiritismo. E cá estamos nós para o segundo episódio oficial de Desocultados. Aqui quem fala é o Wellington. E aqui o Gustavo. Boa noite a todos os nossos ouvintes. O tema de hoje é Espiritismo. A gente vai debater algumas coisas sobre a história, a nossa relação e algumas coisas do Livro dos Espíritos. A nossa intenção é fazer um panorama geral
do Espiritismo, né? E a gente entrar um pouquinho na questão do Livro dos Espíritos e falar sobre a introdução dele, principalmente, que vai tocar nos pontos básicos da religião, né? Que é um livro muito extenso, né? São mais de 500 páginas, né? Você lembra exatamente? Cara, eu não sei se todas as edições têm o mesmo número de páginas. Tem isso, né? Mas em perguntas são quantas? São 1019, se não me falha a memória. E o livro, a versão que eu tenho aqui tem 330 páginas, mais ou menos. É um livro extenso que obviamente não tem como tratar num episódio só. Até a gente tem a ideia de estar comentando, dividindo ele em partes e comentando ele mais pra frente. Mas nesse episódio, como é um episódio introdutório, a gente vai estar realmente pegando só essa parte do começo pra estudar, entre aspas. Até o tema, o espiritismo tem muito a ver com o podcast, porque a gente vai falar de muitas coisas que são mistérios, né? E muitos desses mistérios podem acabar tendo explicações com teorias espirituais, digamos assim. Porque muitas manifestações acontecem e o espiritismo, e principalmente o Livro dos Espíritos, traz muitas explicações sobre essas manifestações. A gente tem a ideia de, nesse momento a gente vai tratar o espiritismo, mas futuramente a gente está explorando também outras religiões. A gente acaba tendo um pouco de dificuldade porque a nossa criação é sempre com uma ou duas religiões e a gente conhece só um lado do mundo, né? Então, às vezes fica um pouco mais difícil de falar de uma religião que é mais distante da nossa vivência. Para mim, por exemplo, o espiritismo é bem distante. Eu nunca conheci a religião de dentro, né? Sempre vi por fora. Então, às vezes a gente fala alguma coisa que a gente não sabe. Aí, para quem está ouvindo, a gente já avisa que em nenhum momento a gente tem a intenção de ofender ou de ter algum preconceito contra não só o espiritismo, mas qualquer religião que a gente for mencionar. E se a gente falar alguma coisa que estiver errada, eu peço por favor para que a pessoa que notar o erro possa corrigir a gente vai aceitar numa boa, que a gente sabe que não entende tudo, né? Isso é uma coisa que a gente vai deixar claro em todos os episódios que a gente fizer. Muitas vezes a nossa opinião é um pouco leiga sobre o assunto, né? Então, mas que é uma coisa certa. Então, tudo que a gente tá falando aqui, ou vai falar nos próximos episódios, ou já falou, é com total respeito às mais diversas crenças que existem, e até porque esse é o objetivo, né? Trazer todas elas pra cá e explanar pelo menos o básico de cada um. Mas antes de começar, já queria deixar avisado e lembrando de novo que a gente tá nos maiores agregadores de podcast, e também temos um e-mail que é desocultados@gmail.com, onde você pode estar mandando qualquer sugestão de tema ou contando a sua experiência. Além disso, temos o site que é desocultados.com. Nele você encontra o link para qualquer plataforma. A gente está nas principais, digamos que é Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e algumas outras que você pode encontrar lá. Isso aí, se você tiver alguma experiência, a gente está procurando realmente relatos das pessoas para que a gente possa utilizar aqui no programa para comentar ou para juntar vários relatos e fazer um programa só. Então, se você tem alguma experiência relacionada com religião, com sobrenaturalidade, manda pra gente que a gente vai futuramente estar utilizando a sua história. Isso aí, então vamos pro episódio. A gente vai começar falando um pouco sobre a história. Não sei se tu quer começar, Gustavo. Acho que assim, a primeira coisa que a gente tem a falar sobre o espiritismo é que, ao contrário de muitas outras religiões que tem por aí, ele tem um dia que é considerado o dia exato da fundação dele, que é o dia 18 de abril de 1857. E esse dia exato ele existe porque o espiritismo foi fundado exatamente no momento em que um pesquisador francês chamado o professor Léon Hippolyte Denisard Rival, que tem o pseudônimo de Allan Kardec, que é como ele é mais conhecido
pelas pessoas, ele publicou o chamado Livro dos Espíritos, que foi um livro que depois de muitos anos de pesquisa, ele foi feito em formato de perguntas e respostas, onde através de vários médiuns que o Kardec tinha, que ele conversou, através dos médiuns ele fez a comunicação com os espíritos e fez várias perguntas sobre o mundo espiritual, sobre a vida. Temas, né? O Allan Kardec ele fez uma compilação que nada mais é do que ele reuniu várias perguntas, né, durante a vida dele, e quando ele chegou nesse momento que o Gustavo falou que ele teve acesso aos médiums, ele fazia essas perguntas e através dos médiums ele obtinha a resposta de alguns espíritos, né? Inclusive, se não me falha a memória, Sócrates é um desses espíritos que deram respostas para esse livro. Inclusive, se eu não me engano, tem até um momento do livro em que ele fala com um espírito que seria dito o próprio Jesus, né? Ele até fala, se eu não me engano, eu li há muito tempo o livro completo, então talvez eu esteja me confundindo, mas tem um momento que ele fala que se não for o espírito de Jesus, é um espírito muito próximo do nível de Jesus, porque tem uma clareza muito grande e tal. Existem muitas controvérsias sobre isso, porque como Jesus é um espírito muito elevado, para ele poder vir para a Terra, existe um trabalho para ser feito muito grande, né? Ele tem que abaixar as vibrações dele, tem um monte de coisas que tem que ser desenvolvidas para ele conseguir vir para cá. Então, possivelmente é um espírito mais elevado, né? Como a gente pode tratar como níveis, né? Ele está num nível superior, mas talvez não fosse realmente Jesus de fato. Assim, no geral, o Livro dos Espíritos vai ser conversas com espíritos de um nível bem elevado. E por incrível que pareça, não é um padrão tão grande que a gente vê, principalmente nas religiões afro-brasileiras. Geralmente os espíritos que se manifestam são espíritos da rua, assim, entre aspas. São espíritos não necessariamente elevados, mas de pessoas comuns, de pessoas simples. Geralmente ficaram presos por algum motivo. Quando um espírito ele desencarna, ele fica num breu, né? Talvez até a percepção dele perceber que está morto, ou até ele conseguir a liberdade, né? Por exemplo, a pessoa que é viciada em álcool ou alguma coisa do tipo, o espírito dela tem tendência a esses vícios. Ele pode ficar na Terra perturbando um ser humano que também tem tendência. Mas eu não digo necessariamente isso. Por exemplo, na Umbanda a gente tem espíritos que seriam da rua, que se manifestam, mas são espíritos que servem para auxiliar. São espíritos que escolheram ficar nesse nível mesmo para auxiliar. Existem muitos, inclusive cada ser humano tem que a gente pode chamar de conselheiro, a palavra. Guardião. Tipo um guardião que te guia, né? Então a percepção, a tua autopercepção interior e dos seus instintos muitas vezes pode acabar vindo desse espírito guia, né? E que nem o Gustavo falou, né? Existem muitos espíritos que estão aqui na Terra, que são de um grau elevado, que estão para guiar o ser humano para um caminho de maior pureza em termos espirituais. Mas, continuando na história... Então, o Kardec, apesar de ele ter fundado o Espiritismo, né, só no século XIX, esses fenômenos que ele observou, essa relação que o ser humano tem com o mundo espiritual, ela data de tempos imemoráveis, né? É muito antiga. Então, você pega textos antigos, você vê relatos de essa comunicação com os espíritos, de fenômenos sobrenaturais que aconteciam desde que se existe a escrita, né? A gente tem relatos muito antigos sobre isso. Inclusive esses relatos são mais frequentes hoje, acredito eu, né? Devido até mesmo a doutrina espírita. Mas já na Idade Média, tu podia ver, teve até um caso que foi como um nome conhecido, que é a Joana d'Arc. E não foram só esses, existem muitas histórias das Inquisições, onde mulheres eram queimadas, homens queimados e taxados como bruxos porque conversavam com espíritos, né? Exatamente. Apesar de ter tantos relatos, né, conforme a tecnologia se modernizou, né, e ficou mais fácil de se registrar esse tipo de coisa, de ter esse tipo de discussão, foi ficando mais comum, e foi graças a isso, né, que o Kardec conseguiu fazer a pesquisa dele. Até um dos casos que mais influenciou a criação do espiritismo foi o caso das irmãs Fox, que você ouviu relatado ali no início do podcast.
E esse caso das irmãs Fox, ele ficou muito famoso, foi rodeado de várias controvérsias, porque uma das irmãs parece que brigou com as outras, e daí as irmãs desmentiram, falando que foi tudo uma fraude, e depois voltaram atrás dizendo que tinham pagado elas para falar que era uma fraude. Então, se você quiser uma história bem completa, não tem nem como a gente abordar nesse episódio, porque não é o foco, mas é uma história bem interessante. Até essa questão de, por exemplo, que ele disse de terem pagado ela e tal, pode realmente ter acontecido, porque se tem não, como eu acabei de falar da Joana d'Arc ali, dos casos das Inquisições, ainda hoje muitas religiões, né, sem citar nomes, tem um certo preconceito contra o espiritismo, né? Até porque ela vai contra alguns dogmas da igreja, algumas coisas que muitas vezes a igreja tradicional tem por certeza, e isso acaba sendo, de certa forma, preconceituoso, né? A gente até no Brasil, eu acho que o espiritismo conseguiu ser bem aceito pela sociedade, pelo menos hoje em dia a gente vê que ele se popularizou bastante. Sim, inclusive o Brasil é um dos países com mais adeptos à doutrina espírita, né? Sim, aqui no Brasil a gente teve, né, o Chico Xavier, que foi um dos responsáveis por trazer a doutrina espírita para cá, e isso acabou ajudando a popularizar e aceitar melhor essa religião aqui. Inclusive também os livros foram publicados inicialmente na França. O Brasil, naquela época, ele era muito influenciado pela cultura francesa. Inclusive muitas pessoas, estudiosos, iam para lá estudar, e o Brasil sempre recebia muitas novidades e livros da França. E o fato do espiritismo ter nascido na França não é só uma coincidência, né? Porque principalmente na França foi um lugar que se popularizou muito aqueles fenômenos que eles chamavam de, acho que é mesas girantes, né? Esse é o termo? Mesas girantes. Aqueles fenômenos que os espíritos batiam na mesa para responder as perguntas. Até se tornou meio que uma moda, né? Você consistia simplesmente nas pessoas porem as mãos sobre as mesas, faziam perguntas, e as perguntas eram respondidas através de batidas, né? Meio que tinha um alfabeto codificado para isso, então eles conseguiam muita coisa com esse tipo de fenômeno. Até naquela época era isso que eles tinham, né? E com o tempo foi mudando, né? Hoje a gente tem, por exemplo, eu não sei você que tem um pouco mais de convivência com a religião, mas eu acredito que hoje se usa só psicografia, né? Eu não sei se usa algum outro método. Eu não cheguei a conversar com muitos médiums, né? Mas o que eu tenho de conhecimento é que o trabalho, tipo, não é... Por exemplo, a gente não faz perguntas e tem respostas o tempo todo, né? Mas acontece muito isso, né? Para auxílio de algumas pessoas que estão se encontrando com dificuldade. Mas normalmente é tudo feito, as comunicações, assim, através de sensações mesmo, né? Você sente, o espírito pode conversar com você, ou através de você, ou através de outra pessoa, né? Então, sim. Os médiuns que têm essa maior facilidade para ter contato com os espíritos mais elevados, eles incorporam, acho que essa palavra fica mais clara, e transmitem a mensagem muitas vezes, né? Com a própria voz, se diz. Isso, a pessoa que pode fazer isso, ela meio que representa o espírito, né? Ela faz essa transmissão, essa comunicação, e é claro, você tendo certa mediunidade, você também consegue ter esse tipo de experiência, né? Você já chegou a ver uma pessoa incorporando? Cara, eu ainda não vi, eu não conversei com ninguém tipo, sobre isso muito, não vi ninguém ainda, porque onde eu tô estudando, eu estou no Livro dos Espíritos, né? Que é essa primeira parte do estudo, né? Sim. E eu vou ter que aprender muitas coisas antes de ir, mas eu posso estar conversando com alguém sobre como é que funciona, ou até mesmo pedir para ter uma experiência com a pessoa, para trazer como é que foi aqui para o podcast. Ah, sim. Quem sabe a gente traz até uma entrevista com uma pessoa, né? Imagina. Seria interessante também. Eu vou falar com o pessoal do Centro Espírita aqui da cidade que eu frequento, se algum deles tiver interesse, ou até mesmo meu padrasto, que também é muito ligado com isso, para estar participando do podcast.
Esse livro, então, o Livro dos Espíritos, ele é importante também a gente destacar que o contexto, né, que ele surgiu naquela época, que foi logo após a Revolução Francesa, né, um tempo depois, que foi uma época onde o mundo ele estava se degladiando entre ideias opostas, né? Era uma época de ideias muito racionais, onde se predominava o positivismo, se negava tudo o que não fazia parte do mundo visível, e do outro lado a gente tinha o espiritualismo, né, que vinha principalmente influenciado da religião católica, que tinha suas fraquezas, né, porque ela não respondia todas as perguntas que as pessoas tinham na época, e foi graças a esses questionamentos a mais que foram se propagando novas religiões, né, entre elas o espiritismo. Inclusive, o espiritismo, ele é acredito, eu não conheço outra religião, então eu acredito muito que leve isso, né? Até eu trato ele como uma doutrina, não como uma religião, porque na verdade o espiritismo também usa como base a ciência, né? Ele não negligencia a ciência, diferente de algumas outras religiões. Então o que o ser humano descobre por si só também é válido. E isso até mesmo o próprio escritor, o Allan Kardec, ele deixa claro que caso o ser humano descubra algo pela própria ciência, que seja um pouco diferente do que está no Livro dos Espíritos ou nos livros que ele deixou escrito, é uma coisa que tem que ser levada em consideração acima do livro, por exemplo. Inclusive o Kardec, para fazer principalmente o Livro dos Espíritos, ele usou um método científico, de certa forma, porque em qual religião você vê as pessoas fazendo esse método de perguntas e tal, e vendo o que cada espírito vai falar e tal. Então, a meu ver, isso é um método científico dentro dos limites da crença, claro. Sim, e na verdade é muita coisa. Quem tiver mais acesso ao Livro dos Espíritos e tiver interesse de ler, você vai ver alguns momentos que os espíritos eles dizem que o ser humano não consegue ter esse conhecimento, ou que o espírito não tem o conhecimento ainda. Então, muita coisa daquela época, e talvez ainda hoje, o ser humano não consegue ter acesso, porque são coisas incompreensíveis para nós. Mas mesmo assim, o Kardec ele trouxe tudo isso através de todo o tempo de estudo dele, todo o que ele aprendeu, da forma mais didática possível, assim, sabe? Sem deixar pontos e vírgulas sem explicação. Então são perguntas e respostas bem objetivas, e trouxe uma coisa totalmente diferente do que tinha, e respostas muito superiores ao que tinha até então. Foi importante ter saído nessa época, porque assim contribuiu para o espiritismo se expandir, né? Respondendo muitas perguntas que antes não tinham respostas. Sim, e o que a gente pode observar, né, como tu acabou de falar, é que às vezes os espíritos falam que eles não sabem das coisas, e o Kardec também era bem humilde nessa questão de dizer que isso a gente não sabe explicar, e é tão bom ver algumas religiões que têm esse senso de que não é necessário explicar tudo, né? Algumas coisas a gente tem que admitir que não sabe, que não tem explicação, e que talvez no futuro a gente vá ter, ou talvez nunca vá ter. Hoje em dia a gente está numa época onde os líderes espirituais querem responder tudo e não deixar ninguém sem resposta, quando na verdade a melhor resposta às vezes é dizer que não sabe. Sim, e é muito bom isso, né? De não negligenciar a ciência e admitir que tem coisas que a gente não sabe ainda, porque você pode ver uma transparência muito maior, né? Até esse eu acredito que são os motivos que fizeram a religião espírita começar a se expandir, né? Sem contar que alguns lapidares da doutrina são trabalho, solidariedade, tolerância, e muito em cima do que você conhece já das coisas tradicionais, né? Que é amar-vos uns aos outros como ama a si mesmo. Apesar da gente focar mais no Livro dos Espíritos, principalmente nesse episódio, o Kardec, na verdade, ele escreveu 5 livros, né, que são considerados os livros básicos, né, o Pentateuco do Espiritismo, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né, nessa ordem que eles foram publicados. Existem até outras obras menores, são 2, se não me engano, que é O que é o Espiritismo e a Introdução ao Estudo do Espiritismo. Que o Kardec fez um resumo, né, para quem
Pra quem tá iniciando mais, né? Para dar uma acessibilidade maior à doutrina espírita. E também o Kardec ele sempre deixou claro que o espiritismo não era uma criação dele, apesar da gente considerar ele como fundador, né, por conveniência. Por ter sido quem startou mais, né? Mas ele sempre falou que foram os espíritos que criaram essa doutrina. E quando você lê o livro dos espíritos, você vê muito isso, dos espíritos falando que chegou um momento de uma nova religião, de um novo pensamento na Terra. E tem até uma passagem bíblica que o próprio Jesus fala, né? Que é prometido. O espiritismo é uma religião prometida, né? É uma doutrina prometida. Eu vou ler a passagem, ela está em Jó, capítulo 14, versículo do 15 ao 17 e capítulo 26, que diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E quando o Kardec analisou isso, e ele mostra esse raciocínio no livro A Gênese, ele analisa e pode se perguntar, né? Qual a doutrina filosófica ou religiosa oferece tanto consolo, né? Então, um dos motivos de se acreditar que a doutrina espírita é essa doutrina prometida é porque ela responde muitas perguntas que muitas vezes a gente fica sem resposta, tipo, por que uma criança morre? Ou por que uma pessoa tão boa está passando por tanto sofrimento? Então, são muitas respostas que você acaba encontrando no livro dos espíritos e no espiritismo. E isso, de certa forma, ajuda as pessoas a se consolarem, ajuda as pessoas a amenizarem suas dores. E por isso, talvez, exista uma certa resistência por parte de algumas entidades, né? Sim, essa questão do consolo, eu falo por experiência própria. Eu li o livro dos Espíritos quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, que eu li ele inteiro, assim, e quando algumas perguntas, elas te dão um conforto tão grande com o que os Espíritos falam, quando se trata desse assunto de reencarnação e como ele é explicado no livro, ele realmente mostra que existe um porquê para tudo que acontece, sabe? E ainda a gente tem os espíritos, né, no próprio livro, né, eles falam que a doutrina espírita ela é considerada a terceira revelação. Essa terceira revelação ela veio depois de duas outras, né, óbvio, que são a primeira revelação, que foi a ideia do Deus único, né, que é aquela ideia mais antiga que existe desde os primórdios da religião, e a segunda revelação é aquilo que eles consideram o cristianismo, a ideia de Deus como aquele que vai propagar o amor, amor ao próximo, amor a todos, compaixão, esse tipo de coisa. E aí vem a terceira revelação, né, aquele momento que os espíritos falam que chegou tal momento na Terra e essa revelação precisa ser feita. Outra coisa que a gente pode encontrar nessa introdução no livro dos Espíritos é uma coisa que deixa bem clara logo no começo, nas primeiras páginas, é essa questão de se desprender das questões materiais, né, e de tudo que é tratado como impuro, né. Então, muitos sentimentos negativos são coisas mundanas, né, acho que sim, fica mais claro para entender. E o materialismo é uma coisa muito orgânica, é uma coisa muito do ser humano homem, assim, que é uma coisa muito enraizada na parte animalesca do ser humano. Então, quanto mais tu consegue se desprender dessas coisas ruins, desses sentimentos ruins, desse materialismo, quanto mais tu consegue entender que a vida é uma passagem, que você está aqui para aprender e para ajudar as outras pessoas, mais você vai conseguindo evoluir espiritualmente. Então, o livro trata também de existirem outros mundos, né? E até eu vou utilizar uma frase do Cortella, que ele fala assim que sobre o ser humano, que é uma espécie entre 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, que compõe uma galáxia, que é uma entre 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Então,
existem muitos planetas, muitas galáxias e todas habitadas. Então, por essa questão da evolução, durante a vida a gente vai passando por várias fases. E é necessário mais do que uma vida, porque uma vida seria insuficiente para fazer o ser humano se desprender de tudo que é material, de tudo que é ruim, de todas as coisas ruins. Então, durante as várias passagens na Terra, isso é uma das explicações do porquê algumas pessoas nascem com algum tipo de deficiência ou algum tipo de qualquer coisa física ou mental, ou porque algumas pessoas passam por determinadas situações nesta vida, mesmo sendo bons nesta vida. Então são algumas explicações do porquê que a reencarnação é uma opção, né? E assim como na Terra existem várias reencarnações, existem outros planetas, porque seriam seres incontáveis em busca da evolução, que seriam distribuídos em vários níveis. E existem planetas inferiores à Terra, existem planetas mais evoluídos, superiores. Isso também, se for levar em consideração a questão de extraterrestres e tudo mais, é uma coisa totalmente possível, porque normalmente eles não fazem contato, porque muitas vezes o ser humano não está preparado, ou porque o grau do nosso planeta é muito inferior ao deles, né? Mas, de fato, existem outros seres no universo. Por que Deus criaria um universo tão grande? Ou por que o universo mesmo seria tão grande para existir só um planeta habitado, né? Então, muitas vezes a gente não vê, a gente não tem conhecimento, porque são coisas que o ser humano não conseguiria compreender e não contribuiria em nada para a nossa evolução. Então, isso é uma coisa que também, para ninguém ficar preocupado, vou começar a ver espírito depois desse episódio, ou qualquer coisa do tipo, é que a gente sempre tem um espírito protetor e, inclusive, tem um guardião para os lugares, a Terra tem seu guardião, e as coisas acontecem principalmente para a nossa evolução. E é muito importante entender isso, porque você começa a ter gratidão pela vida depois que você entende isso. E eu não falo isso só por questão espiritual, mas por questão de tu se sentir bem todo dia. Você ter gratidão pela vida, mesmo nas coisas adversas que acontecem, torna você uma pessoa melhor. Então, se você é uma pessoa hoje que é uma pessoa cética e ceticismo é uma coisa boa, ou que você é uma pessoa que não tem nenhuma crença definida, mas escuta o podcast por gostar de conteúdos misteriosos, até sugiro que se aprofunde em alguns conhecimentos do espiritismo, porque talvez eles solucionem muitas coisas e perguntas da sua vida que eles não tinham respostas, e isso vai te trazer um alívio, uma paz interior muito boa. Até voltando um pouquinho nessa questão de outros mundos, né, de outros mundos habitados, de extraterrestres, eu se eu não me engano tem um trecho do Livro dos Espíritos que o Kardec faz algumas perguntas falando sobre isso, mas eu não lembro exatamente qual que é o padrão, assim, né, o que os espíritos acreditam por padrão nessa questão dos extraterrestres, mas eu acho que quando eles falam de mundos habitados, acho que eles falam de mundos habitados no sentido espiritual mesmo, porque acho que, por exemplo, Marte é habitado, mas num nível espiritual, então a gente não, mesmo que a gente visite lá, que é o que está acontecendo hoje, a gente está explorando e não está encontrando nada, mas é porque os habitantes de Marte estão num nível espiritual diferente do nosso e a gente não consegue ver eles. Até acho que fica uma definição melhor, outra dimensão, né? Que questões espirituais existem em outras dimensões. E isso pode ser explicado facilmente. Eu vou deixar um link no blog depois, que fala sobre uma explicação de quarta dimensão. E é muito mais simples de entender que isso acontece em nível espiritual, né? Existem outras dimensões e, como o Gustavo falou, a gente não vê porque estão em outro plano espiritual. A gente tem até vários relatos de pessoas que no momento de viagem astral conseguem encontrar seres de outros, que se dizem, né, de outros planetas, de Vênus, de Marte ou até de lugares mais distantes, e conseguem fazer um contato normal com eles justamente por estarem no nível espiritual, que é o nível que esses planetas estariam, segundo alguns relatos, né? E essa projeção astral é possível e ninguém morre por isso, porque o espírito, quando encarnado, ele fica preso ao corpo por um cordão que é conhecido como cordão de prata. Então essas viagens podem acontecer. Os espíritos têm muita mais liberdade do que o nosso corpo carnal. A nossa alma, ela é muito mais evoluída que um corpo tão denso quanto a carne. Então é muito válido essas experiências também, né? Esses relatos podem ser muito válidos também. Inclusive na Terra,
disse, né, isso é uma coisa que eu não tenho conhecimento, mas disse existir alguns seres que são de outros planetas, são evoluídos, que estão aqui em missão para contribuir para a evolução do ser humano. Então, o espiritismo, né, apesar dele ser uma religião bastante diferente das que tinham na época, ele continua sendo baseado nas coisas que Jesus falava, né? Ele tem muito disso aí, né? Ele puxa muita coisa do cristianismo, principalmente na filosofia dele. Sim, ele traz muito, e inclusive como eu citei anteriormente, né, do amai-vos uns outros como a si mesmo. O próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo traz vários ensinamentos da Bíblia de uma visão espírita da coisa. Então, apesar da Bíblia ter tido alguns problemas durante seu percurso até chegar a nós, brasileiros, por exemplo, ela, através desses conhecimentos espíritas, ela é um pouco mais aberta, um pouco mais explanada do que em alguns outros locais. E o Espiritismo, mesmo com todos esses problemas e com toda essa pressão, consegue se difundir muito bem, né? Tu pode ver que cada vez mais é crescente e é uma doutrina muito... É uma doutrina muito completa no que ela diz, né? Ela ela não é hipócrita, digamos assim. Ela reconhece os erros, ela prega o amor acima de tudo, então... A religião, né? A religião em si nunca é hipócrita, né? O problema é que o espiritismo, né, assim como qualquer religião, ele também tem pessoas que são farsantes, pessoas que pregam uma coisa e fazem outra. A gente sabe que não tem como controlar. É como existir um controle de todos os centros espíritas que existem, com certeza, assim como existem centros espíritas muito sérios que fazem um trabalho de caridade mesmo, de ajuda para as pessoas, tem centros que vão estar cobrando. Eu não sei nem como é que funciona, se os centros eles são obrigados a ser gratuitos, não sei como é que funciona isso. Até agradeço a tua correção sobre a questão da religião ser hipócrita. Tu falou uma coisa que é verdade e eu concordo contigo, mas a ideologia, segundo o que Kardec dizia, é que o espiritismo foi uma coisa dada a nós, então a gente tem a obrigação de transmitir isso de forma gratuita também. Então o ser humano não pode utilizar da doutrina espírita, dos dons médiums e de todas as coisas espirituais para querer sobreviver, querer ganhar vida com isso, entende? Sim. O ser humano precisa fazer isso antes de qualquer coisa, como um ato de amor ao próximo e de querer ajudar as outras pessoas que estão aqui a evoluir também. Pelo menos é isso que diz o Kardec, né? Sim. E aí já retomando também outro pensamento do Cortella, ele fala numa entrevista: religião é coisa de gente, existe gente tonta que pratica religião. E isso é só para agregar o pensamento que o Gustavo falou antes sobre a hipocrisia. Então mesmo, né, apesar disso, de ter toda uma orientação para ser feito um trabalho gratuito, a gente sabe, né, que tem muitos médiuns, pelo menos que se dizem médiuns, né, e que cobram pelos serviços ou que fazem um serviço falso, mas a maioria geralmente é médium mesmo e faz um trabalho de má fé ali, de cobrar das pessoas e de fazer um trabalho que não é completo, que não é exatamente o que prega o espiritismo, mas que é o próprio médium que tem ali o centro, que tem os seguidores dele, fala que é espiritismo, né? Fala que o que ele está pregando é espiritismo, quando na verdade não é. Muitas vezes utilizando os dons mediúnicos para benefício próprio, né? Exatamente. Não para auxílio das outras pessoas. E até falando dessa questão, e já se encaminhando um pouco para o final dessa parte, o Kardec ele afirmava que o objetivo principal do espiritismo é a melhora da sociedade. Então, só antes da gente passar para comentar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, a gente achou interessante falar um pouco sobre a nossa experiência com o espiritismo, né? Qual que é o contato que nós dois tivemos, né? Eu vou deixar o Wellington falar primeiro, porque ele está dentro da religião, então ele tem muito mais experiência que eu nesse quesito. O meu contato com a religião espírita se deu depois do falecimento do meu pai, isso foi em 2013, e naquela época eu
realmente fiquei com muitas questões sem respostas. Eu vi muita gente agindo de maneira diferente do que eu acreditava e do que pregavam. E eu contestei muitas coisas. Eu contestei Deus, eu contestei a vida em si como um todo, por que aquilo estava acontecendo, porque eu sei que meu pai era uma pessoa muito boa aqui na Terra. E eu via que muitas vezes ele se doava para os outros, né? Então eu tive muitas questões assim, que ficaram sem respostas. E isso meio que me afastou da religião, mesmo muitas vezes eu indo por conta da minha mãe, que ela queria que a gente fosse. Isso me afastou. Então quando eu conheci, minha mãe conheceu meu padrasto e tal, e eu tive contato com ele, isso por volta de 2015, 2016, foi quando eu, mesmo sem saber, eu estava já tendo contato com a religião espírita. Ele era espírita da União do Vegetal. E eu comecei a conhecer algumas coisas diferentes, né? Comecei a entender que nem tudo é uma verdade absoluta, que existem coisas que são mutáveis. Quando ele me explicou os conceitos da reencarnação, eu já consegui aceitar tranquilamente mais a fato do meu pai ter saído. Então, eu tive algumas experiências nesse centro da União do Vegetal, que é um pouco diferente das ideologias do Allan Kardec, mas acredito eu que também tem alguns ensinamentos que fazem sentido. E eu estava conversando com ele para explanar isso numa outra oportunidade. Mas depois disso eu tive algumas experiências lá, e aí sim eu entrei de fato no espiritismo, que tem a ideologia do Allan Kardec. E foi recente, foi uns 2 meses atrás onde eu tive meu primeiro contato de fato dentro de um centro. E para ambos o que eu posso dizer é que são lugares onde você vai se sentir abraçado e acolhido. São lugares totalmente diferentes de muitos outros, e isso eu digo por experiência própria, porque você se sente assim um ser humano no comum, mesmo com todas as diferenças e a individualidade de cada um. As pessoas que frequentam lá, que são os médiums e tudo mais, são pessoas que têm um sorriso sincero no rosto, e tu sente isso em você, sabe? Tu sente acolhido, tu sente um amor, tu sente uma paz de espírito muito grande nesses locais. E isso é muito gratificante, realmente. Quanto a mim, ao contrário do Wellington, eu nunca participei da religião, nem de nenhuma sessão, nem de nada, nunca entrei no centro espírita. Eu realmente tenho curiosidade de um dia, quem sabe, participar, porque eu acho que é uma religião interessante, que essa questão dos contatos com os médios, eu acredito que seja uma experiência bem interessante para quem nunca conheceu, né, para quem nunca teve contato com isso. Mas assim, muito do que o espiritismo fala, eu acabei estudando por conta própria, devido aos meus interesses. O Livro dos Espíritos mesmo, eu li quando eu tinha uns 15, 16 anos, como eu falei antes. Eu também cheguei a ler o Livro dos Médiuns também, apesar de esse não ter sido tão impactante, né? Até porque na época que eu li eu não tinha tanta experiência, então acabou passando mais em branco. Mas o Livro dos Espíritos foi um dos livros que mais moldou o meu pensamento. A ideologia espiritual que eu tenho hoje se baseia muito no Livro dos Espíritos. Então eu, apesar de nunca ter participado de nada relacionado ao espiritismo, eu me identifico muito com essa religião. E o que eu tenho a dizer para quem não conhece ainda a religião, a doutrina espírita, é que muitas vezes ela não é o que você ouviu. Dependendo da sua religião, você escuta algumas coisas bem tristes sobre ela, e que não tem nada louco assim acontecendo, né? Quando você inicia, você não vai iniciar tendo experiências espirituais, tendo experiências com outros espíritos, por exemplo. Você inicia todo um estudo, desde as partes iniciais, aí você vai começar a entender o porquê acontece cada coisa, até chegar num nível onde você tem um grau de aceitação maior sobre as experiências espirituais que podem estar acontecendo. Também perde o medo sobre isso, porque é muito importante não ter medo. Espíritos não vão se manifestar caso você tenha medo, é muito difícil acontecer. E eu até convido você, independente da sua cidade, estar procurando um centro espírita e conhecer de fato como é, sem ter preconceito e nada do tipo, assim como a gente aqui do podcast busca com todas as religiões, né? Tratá-las sem nenhum preconceito.
Acho então que a gente pode partir para falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos agora. A gente vai tratar mais sobre a introdução do livro, e mesmo assim já é um conteúdo bem extenso, né? São cerca de 50 páginas só a introdução, né, Gustavo? É bastante extenso, e na verdade o que o Kardec faz é muito parecido com o que a gente fez até agora, que é falar sobre as bases, né, do Espiritismo, de um pouquinho de como ele chegou até esse ponto, de estar escrevendo esse livro, ele apresenta alguns termos que não são familiares para os leitores daquela época, alguns termos relacionados ao Espiritismo. Ele explica um pouco o que é essa religião nova que ele está criando. Até uma das coisas que já, como você falou de novos termos e tudo mais, uma das coisas que ele deixa no começo do livro já é que, em vez de usar as palavras como, por exemplo, espiritual e espiritualismo, aí sim ele traz o termo espírita e espiritismo, para se referir a essa doutrina que foi nova e foi trazida por ele ali quando ele escreveu os livros. E ele já deixa bem claro, já no primeiro parágrafo da introdução, que o espiritualismo é o oposto do materialismo, que é aquilo que o Wellington já comentou anteriormente, quando a gente estava falando um pouco sobre a religião em si. Então o próprio Kardec usa essa frase para explicar a religião. O Kardec, então, ele, como o Wellington falou, ele vai introduzir novos conceitos. E ele também introduz o conceito de alma, que na verdade a alma já é um conceito que existia na época, mas ele fala que existem as definições de alma que existem não são as ideais para o Espiritismo. Ele dá 3 definições de alma. A primeira delas vai tomar a alma como efeito e não como causa. E uma segunda definição de alma que ele dá é a alma como uma centelha da divindade maior. Então esse tipo de definição vai considerar que nós, como espíritos, nós viemos de Deus, né, da divindade maior. E a terceira definição que ele dá considera a alma como causa e não como efeito, que essa última, então, é a concepção que os espíritas, né, que os espiritualistas têm da alma, que a alma ela é primordial ao corpo, né? Então é ela que vai animar o corpo, e é a partir dela que se trabalha a religião espírita, não através, tanto que é por isso que ele fala que é o oposto do materialismo, né? Você trabalha com a alma e não com o físico. E até todo o corpo, para ter movimento, ele precisa de uma alma que o anime, né? Então, incluindo os animais, né, todos eles são seres que em algum momento vão passar por experiências humanas. E é isso que o corpo é isso, né? Nada mais do que uma energia transformada. Isso eu já vou falar mais pra frente também. Que é animado pela alma. Então, essa energia que eu falei se trata de um princípio vital, que é um material que todas as coisas do universo são feitas dele. Imagine isso como uma energia. É uma energia e todas as coisas do universo são feitas dessa energia. Tudo é energia transformada. Isso você já pode ter algumas, talvez até, se não me engano, tem algumas coisas comprovadas cientificamente. Então, o que une o corpo, a alma, são fluidos. Tem o fluido universal, o fluido vital, e é isso que faz com que a alma seja unida ao corpo. É isso que faz com que a alma consiga permanecer aqui. Então, por exemplo, se você vai ver as definições até explorando um pouco a mais o assunto, as questões do chakra e tudo mais, a gente recebe uma energia da Terra, que é uma energia muito densa, para fazer com que o nosso corpo fique aqui e tudo mais, e de cima a gente recebe uma energia mais etérea, uma energia mais, digamos assim, rarefeita, que é a energia mais espiritual. E ele fala desse princípio vital da vida e de matéria orgânica, e é uma fonte de onde provém todos os seres vivos e plantas e tudo que existe, inclusive o homem. Esse conceito de alma, esse conceito da alma, do espírito, né, que anima o ser humano, ele está presente em várias religiões, né, principalmente religiões orientais, a gente vê isso. Então não é uma coisa exclusiva e nem que foi criada pelo espiritismo, ela vem de religiões muito mais antigas, né, de tradições muito mais antigas. Até tem algumas outras não são definições, né, mas ele trata de tipos de alma, de certa forma, né, acho que a gente pode relacionar assim.
Eu vou tirar aqui isso do livro, tá? Não tô fazendo um raciocínio. Que seria a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, que é o princípio da inteligência, e a alma espírita, a da nossa individualidade após a morte. Como você vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. Essa maneira de falar. E até quando o Kardec fala dessas 3 almas, ele cita a alma espírita como sendo aquela que anima o ser humano. Então eu até achei interessante, né, destaquei essa parte do livro, porque o Kardec fala que o ser humano é superior porque a alma dele é dotada de inteligência, de pensamento e também de senso moral, que é alguma coisa que, por exemplo, ele afirma que os animais não têm. Ele fala que a alma vital ela é comum aos seres orgânicos, então todos os seres vivos têm a alma vital, enquanto a alma intelectual só os homens e os animais que têm, porque eles têm inteligência, né? E essa alma espírita, então, somente o homem, porque ela tem essa característica do senso moral. Então, o Kardec ele acaba afirmando que os animais eles têm uma alma diferente da humana, por exemplo. Eu até achei curioso essa parte, porque eu sempre achei que os animais eles estavam na mesma cadeia evolutiva espiritual do ser humano, como se em algum momento a nossa alma fosse uma alma animal e a gente fosse evoluindo até chegar no nível humano, sabe? Sim, até é muito interessante que as teorias da evolução de Darwin contribuem muito para isso, porque desde a evolução do nosso espírito como homem, por exemplo, né, que você tem os homens das cavernas e tudo mais, que eram bem mais animalizados. Quando o espírito deixa de ser um espírito mais animal e começa a ter as questões, deixa de ser uma alma vital e começa a se tornar intelectual e espírita, de certa forma a animalidade vai ser bem mais presente, né? Então, quando você trata da evolução do ser humano, isso da ciência, tá vendo? Já tratando da ciência mesmo, você pode ver que existe sim uma evolução da humanidade, e essa evolução é completamente compatível com as questões das almas que o Kardec explica, né? É como se a evolução no planeta Terra, que se deu desde eras e eras, é também, de certa forma, uma evolução espiritual, porque se há um tempo atrás você tinha seres humanos que não conseguiam nem se comunicar através de palavras, né? Então, e hoje você está no nível que está, o ser humano consegue fazer coisas incríveis assim, e que há muito tempo atrás nem se imaginava. Então é uma evolução que também se dá de forma espiritual. E é até interessante citar, como eu falei de Darwin, que o Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, foi publicado 2 anos antes de ser publicado a Teoria da Evolução do Darwin. Sim, é verdade. E o Livro dos Espíritos já fala sobre a evolução da natureza e do homem. E isso é muito interessante, na verdade, né? Porque são coisas que vieram dos espíritos, e depois a ciência humana também teve essa comprovação da evolução, né? De uma maneira um pouco diferente, mas compatível. Sim. E ainda o Kardec ele vai falar aqui num trecho onde ele vai estar comparando o fenômeno das mesas girantes, né, das batidas, dos sons que eram causados pelos espíritos. Ele compara com o fenômeno da eletricidade e com os fenômenos químicos no geral, porque ele fala que apesar de a eletricidade e desses fenômenos químicos, atômicos serem invisíveis para a gente toma eles como ciência, a gente não questiona esse tipo de coisa. E então ele fala que esses fenômenos espirituais a gente também tem que, de certa forma, entender que eles acontecem, apesar de a gente não ter uma prova material ali de estar vendo o que está acontecendo. É até aquele negócio, né? Tem gente que como é que é? Ver para aquele negócio de ver para crer, né? Mas sim, isso é usado muitas vezes para falar sobre Deus, né? E em comparação com o vento, por exemplo, e é a mesma coisa que o Kardec utiliza ali, comparando os eventos com a eletricidade, né? Sim. Uhum. Então o Kardec ele logo em seguida ele vai estar citando algo bem interessante, que ele fala que esses fenômenos que aconteciam das mesas e dos sons
da comunicação, ele fala que se fosse um mero fenômeno físico, isso teria sido explicado pela física, pela química, por alguma disciplina daquela época. Só que eles percebiam nessas comunicações que aconteciam que existia uma causa inteligente por trás, porque você fazia perguntas e eles respondiam exatamente aquilo que você pedia. E apesar de no começo os espíritos geralmente responderem só sim e não, como naquele caso que eu relatei no começo do podcast, aquele relato das irmãs Fox, com o tempo isso evoluiu, se tornou, como eu falei antes, psicografia, ou até, como o Wellington depois me corrigiu, os médiuns falando para as pessoas aquilo que os espíritos estão falando para eles, incorporados e tal. Inclusive, essa questão ele fala também sobre o porquê que quando tem mais pessoas reunidas geralmente é mais forte e tudo mais, né? Geralmente eram pessoas que se reuniam em volta das mesas, várias pessoas. Sim. E o fenômeno acontecia. É que normalmente para um espírito poder se manifestar, ele precisa pegar parte da... Como é que eu posso dizer assim? Não é energia, mas parte do fluido que compõe o ser humano. Uhum. E isso é uma das coisas que ele precisa ter para se manifestar. Por isso que normalmente quando tem mais pessoas reunidas a fim de um mesmo objetivo, que nesse caso era conversar com os espíritos, e eles se permitiam eles permitiam que os espíritos se manifestassem, era mais forte do que quando você está tentando fazer isso sozinho. Então essa é uma das explicações, né, do porquê que quando as pessoas se reuniam acontecia mais frequentemente do que quando a pessoa tentava sozinha na casa dela, por exemplo. Sim, e o Kardec ele até fala que, por exemplo, eles nunca entenderam o porquê que certas pessoas elas podiam se comunicar e certas pessoas não, né? Porque que certas pessoas elas tinham esse poder especial que eles chamaram de mediunidade. E depois surgiu esse termo de médiuns, né? De pessoas que são intermediárias entre os espíritos e o mundo humano. E o Kardec ele observa que esses médiuns eles têm diversas idades, eles são de ambos os sexos. Tem médiuns que são pessoas bem instruídas, tem médiuns que são pessoas mal instruídas, e então não existe um critério para os espíritos selecionarem as pessoas, é como se fosse um dom mesmo. Até isso também tem uma explicação das questões de reencarnação, que provavelmente os espíritos e médiuns, e as pessoas também podem desenvolver uma mediunidade durante a vida, são espíritos que já tiveram mais experiências, né? São espíritos, digamos assim, em níveis um pouco mais elevados, né? Assim como foi citado anteriormente o Chico Xavier, que era um médium muito influente, muito forte, né? De um grau muito elevado. Existem muitas pessoas que têm essa maior afinidade justamente porque são espíritos já numa experiência mais avançada. E por isso que, como o Gustavo falou, não tinha idade, sexo ou instrução que definisse quem ia ser ou não médium. Eu até queria perguntar para ti, porque o Kardec ele fala aqui numa parte que a mediunidade é uma faculdade que você pode desenvolver através do exercício. Porém, hoje em dia, nos centros espíritas, como que é tida essa questão? Quando a pessoa entra e ela fala, eu tenho interesse em ser médium, eles falam que sim, você pode desenvolver isso, a gente vai te ajudar, ou talvez você não tenha o dom e não consiga. Como é que é essa parte? Cara, tudo que eu ouvi até agora, isso foi uma conversa mais com o meu padrasto, não foi com o pessoal do centro em si, mas eu pedi pra ele se eu poderia desenvolver uma mediunidade a ponto de ver um espírito, né? Porque existem pessoas com grau de mediunidade tão grande que elas veem espíritos como se fossem seres humanos normais, né? Sim. Então, eu pedi pra ele se seria possível, e ele falou que sim, que é um trabalho que pode sim ser feito, e independente do grau que você tá agora, possivelmente você pode conseguir ter essa experiência. Mas pode acontecer de você tentar a tua vida toda e não conseguir ter uma experiência tão real quanto ver um espírito como se fosse um outro ser humano normal, andando, devagando. Então você pode desenvolver, mas nem às vezes se você já nasce com esse dom, provavelmente você vai ter mais forte, né? Então seria isso. Isso aí. Tem pessoas que conseguem com mais facilidade e outras com nem tanto, né?
E isso não é tipo, Deus é injusto comigo. Isso é realmente por conta da evolução que a gente tá até sim. agora. Então eu acho que a gente pode já ir se encaminhando para a parte final do programa, por mais que a gente não tenha terminado a parte da introdução que o Kardec deu aqui no Livro dos Espíritos. A gente até provavelmente vai deixar isso para um próximo programa, porque a partir de agora o Kardec ele começa a falar dos pontos principais da doutrina, e são diversos pontos que dá para falar muita coisa sobre eles. Então, para o programa não ficar muito longo, a gente vai encaminhar para o fim, e eu apenas quero citar aqui uma frase final para dar um gancho aqui, que o Kardec ele fala que os seres que se comunicam com os médiuns, eles se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou de gênios. Então, eles mesmos que deram esse nome para si próprios, não foi a gente que não foi as pessoas da religião que deram esse nome, tanto que é daí que vem a religião espírita, né? E esses espíritos, eles nem todos declaram que pertencem a pessoas que viveram na Terra. Tem alguns espíritos que dizem que nunca encarnaram, ou que... Agora eu posso estar falando besteira, porque eu não sei se no Livro dos Espíritos tem isso, de espíritos que são de outros planetas. Não sei se chega a ter isso, mas eu sei que tem espíritos que nunca encarnaram, por exemplo. Até para complementar, existem sim espíritos que podem nunca ter encarnado, ou espíritos que quando desencarnam ficam no plano espiritual. Por fato da alma ser menos limitada que o corpo, algumas evoluções só são possíveis no mundo espiritual. E inclusive, já complementando também, o nome do livro é o Livro dos Espíritos, justamente por ser dos Espíritos. Foi eles que transmitiram esses ensinamentos, né? Não foi o Kardec. Isso já também reforçando o que o Gustavo falou. É importante ter isso em mente, realmente. Então a gente agradece ao pessoal que ouviu. A gente novamente pede desculpa se falou alguma besteira. E caso a gente tenha falado, no próximo programa a gente vai corrigir isso, se for o caso. E novamente... Se alguém tiver interesse até em mandar um e-mail, né, informando sobre o erro e tudo mais, a gente fica muito grato. Sim, e se quiser compartilhar também, vai dar uma força pra nós, e usar a hashtag desocultados, porque assim eu consigo ter mais acesso às pessoas que estão compartilhando, e talvez até entre em contato para agradecer, porque não, né? Isso aí, então muito obrigado de novo, e até mês que vem com o próximo programa. Até mais, tchau.